Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje último dia de maio, né? Dia 31 de maio de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, lembrando, né galera, que ontem foi feriado nos Estados Unidos. Um dos motivos que nós não fizemos o Café com Forex ontem foi por causa disso, né? O esperado era que realmente a gente tivesse o mercado realmente um pouco parado, que realmente foi o caso. Mas o que vai acontecer essa semana, que vai ser super interessante, é que teremos feriados aqui no Reino Unido na quinta e na sexta. Então, não podemos esquecer que, basicamente, durante essa semana, só vamos ter, então, dias normais como os dias de hoje, terça, e amanhã, quarta, porque quinta e sexta o Reino Unido em si estará fechado. Podemos ver alguns movimentos? Podemos, tá? A chance disso acontecer realmente é bem pequena, né? Pelo fato da gente saber o quanto a volatilidade, né? A grande volatilidade realmente acontece na sessão de Londres, né? Não tendo essa sessão realmente, a volatilidade então vai manter bem baixa, na minha opinião. Então, a gente só vai realmente começar a ver movimentos interessantes, né? A chance de ver realmente movimentos maiores no mercado, acredito eu que somente semana que vem, tá? Mas se a gente olhar o calendário, né, e olhando aqui rapidamente durante essa semana, hoje mesmo a gente vai ter ainda taxa de desemprego do Brasil, crescimento também do Canadá, né, com os PIBs e também PMI de Chicago ali dos Estados Unidos, tá? Então, um dia aí para ficar atento enquanto esses dados. À noite também teremos o PIB da Austrália, também o PMI industrial da China, às 10h45 da noite, tudo horário de Brasília aqui, tá bom, galera? Já amanhã, né, quarta-feira, teremos Vênus do Varejo da Alemanha, também teremos a taxa de desemprego da zona do euro e também um discurso da Christine Lagarde. Logo depois, teremos, ainda amanhã, teremos a decisão sobre a taxa de juros do Canadá, PMI dos Estados Unidos, tá? Então, realmente, dados bem importantes, principalmente quem gosta de operar o dólar canadense, né? Decisão da taxa de juros aqui, realmente isso, sem pensar, né? Sem dúvida, uma notícia muito boa. Lembrando que o esperado é que eles aumentem as suas taxas de juros por 50 pontos bases amanhã, tá? Então, realmente, um movimento aí bem interessante que pode vir do Banco Central canadense, tá? Levando a taxa de juros de 1% para 1,5%, ok? Já na quinta-feira, né, a gente já está falando do dia 2, a gente já está falando aí de alguns dados interessantes, lembrando que o Reino Unido já vai, né, estar em feriado na quinta, então só teremos aqui, como vocês podem ver, dados dos Estados Unidos na quinta, né? Nem europeu a gente está tendo aqui, mas aí vocês podem ver, né? Teremos ali PIB do Brasil, também teremos o ADP, né? Se preparando pro NFP, que teremos sim na sexta-feira, né? Por ser um feriado apenas no Reino Unido, não nos Estados Unidos, então o NFP continua sendo normal na sua primeira sexta do mês, tá? Então vamos ter o ADP na quinta, também teremos aí dados de petróleo, né, também na quinta, então algo para ficar de olho. E na sexta-feira, né, que também será feriado no Reino Unido, mesmo assim a gente vai ter então vendas no varejo da zona do euro, produção industrial do Brasil, taxa de desemprego e o NFP. E basicamente é isso, né? Para uma sexta-feira um pouco interessante para a gente ficar de olho realmente também, junto com PMIs aqui, tá? Então, como vocês podem ver, né, uma semana, podemos dizer, bem limitada enquanto à volatilidade. Algumas notícias teremos, né, durante a semana, mas a volatilidade mesmo será, na minha opinião, baixa, tá? Então, realmente, o mês oficialmente pro mercado financeiro mesmo vai começar somente semana que vem, tá? Na minha opinião, tá bom? Agora, vamos falar sobre algo super interessante que está acontecendo hoje, né? Nesses últimos dias tem saído algumas notícias envolvendo principalmente, né, a zona do euro que está querendo cortar o seu fornecimento, né, a sua compra de gás da Rússia, né? Todos nós, eu acho que aqui já tem uma grande noção que uma das mecânicas ali, né, do que a Rússia realmente faz seu grande dinheiro, né, que mantém ali seu sistema funcionando perfeitamente, é a sua exportação de petróleo, né, de gás, de energia. Então, não é à toa que a zona do euro também entende isso e sabe que se eles querem realmente bater de frente com a Rússia, tem que atacar algo que realmente afeta ela, né? E uma coisa que afeta ela realmente é esse mercado de energia.
O que o Reino Unido não, a União Europeia, né, quer fazer com vários países, incluindo ali, é que eles querem reduzir a sua compra, então fazendo que a Rússia sofra, né, não recebendo a quantia que gostaria ou estava, pelo menos, recebendo aí há muito, muito tempo. E por isso, galera, a gente tem visto aqui o petróleo mais uma vez começando um movimento bem positivo nesses últimos dias, tá? Vocês podem ver que, olhando principalmente o diário aqui, né? Vocês podem ver que quando, no início da guerra, né, foi o que levou o petróleo a voar para cima, né, do 92 para os 128, mais ou menos, né, 129 dólares o barril. Depois a gente pode ver que tivemos um movimento bem, né, da mesma forma que subiu, desceu também, né, deixando muitas pessoas aqui em dúvida do que realmente estava acontecendo. Muita gente pensando, né, em querer entrar com a tendência, entrando aqui em cima, foi realmente surpreendida. E vocês podem ver que basicamente a gente voltou para a zona onde estávamos, né, antes da guerra, mas paramos ali mais uma vez, né, nessa região aqui, entre o 96 e 94 dólares. E aí, após isso, né, após esse dia do dia 15 de março, vocês podem ver que a gente esteve aqui em um certo zigue-zague, né, uma forma de triângulo, inclusive, né, parecendo. Mas agora, nesses últimos dias, vocês podem ver que a gente está rompendo, né, as altas aqui, inclusive a alta do dia 24 de março, e fazendo algumas pessoas realmente a prestarem atenção mais uma vez no mercado de petróleo, né? Porque, como vocês podem ver, a última vez que a gente estava nesses níveis de 118 foi aqui no começo, né, de março, já faz aí um tempinho. Então, realmente algo para a gente ficar de olho enquanto o preço do petróleo. E aí que tá, né? Começa a ficar super interessante novamente esses mercados, pelo motivo de que mais o petróleo sobe, né? Obviamente, mais pressão nos preços de energia começa novamente, né? Não é novidade, um dos maiores tópicos, na verdade, este ano foi, né, o preço de energia, né? E, obviamente, isso também foi uma das grandes mecânicas que fizeram que a inflação global subisse, né? Então, vendo o petróleo voltando a subir novamente, isso realmente não é um sinal muito bom, principalmente para a economia global, tá? Mas o petróleo sobe, e isso afeta e muito a produtividade, tá? Então entenda que o petróleo, né, economistas, né, a gente vê como o petróleo como se fosse um ingrediente, né, global econômico, né? Então mais esse ingrediente sobe para formar, né, para montar aquele produto final custa, né, dependendo do preço do petróleo. Então algo que é super interessante porque, principalmente nesses últimos dias, né, a gente viu alguns dados de inflação, se não me engano a gente viu dos Estados Unidos, a gente também viu de outros países, um pouco abaixo do anterior. Então o que a gente viu nesses últimos meses? A gente está vendo a inflação cada vez subindo, porém do mês passado ele fez um blip, né, teve uma correçãozinha para baixo, não foi muito abaixo, também não foi acima do último, mas foi o que era o esperado, que fosse uma quedinha. Agora a pergunta é se isso que realmente vai ser um topo de médio prazo ou é apenas um mês só de queda para subir novamente. E mais a gente começar a ver esse petróleo subindo, qual que é a chance da gente começar a ver novas altas na taxa de inflação? É maior, obviamente. Então, isso chama bastante atenção e o que me deixa bastante preocupado, principalmente com a inflação global, não é apenas o petróleo. Se vocês olharem também o preço do gás, né, também não é... Ops, acho que eu coloquei aqui. Se vocês verem também o preço do gás, vocês podem ver que, na verdade, a gente acabou de bater aqui recordes, pelo menos neste ano, né? Vocês podem ver que chegou ali acima do 9, né? Com o início da guerra, quase bateu no 9, mas aí voltou, mas agora vocês podem ver que já está fazendo novas altas o preço do gás. Então, isso também não é tão legal assim também, né? A gente pode ver aí que o que estava subindo, né, não está voltando a subir novamente após uma pausa, né? Então, algo para a gente ficar de olho e vai ser super interessante, galera, principalmente falando sobre preços de energia, né? Vai ser super interessante a gente ver como vai ficar quando a Europa começar a entrar no inverno, né? Então eu estou falando ali mais ou menos em setembro, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, setembro, outubro, vai ser super interessante ver como que vai ficar as coisas, porque daí que o inverno vem, daí que as pessoas realmente têm que usar mais energia do que o normal para se manter, né, aquecido.
E tendo o preço de energia tão alto, vai ser super, super interessante ver o que acontece, tá? E que preço vai estar lá até a gente chegar, né? Lembrando que a gente ainda tem vários meses até chegar em setembro, então vai ser super interessante ver aonde vão estar os preços antes da Europa chegar no inverno. Lembrando que a Europa no momento está no verão, né? Então as pessoas não, né, só estão realmente usando uma energia básica para manter ali seus equipamentos ligados e nada assim, mas nada de aquecimento, nada do estilo, pelo fato de que a gente está aqui em temperaturas bem legais, bem aquecidas, né? Mas o inverno é onde vai chamar bastante atenção. A gente já viu países como o próprio Reino Unido, né, falando que provavelmente iremos ver um aumento ainda mais, né, no preço de energia ali em torno de agosto, né, pelo fato de ver aí os preços, né, dos mercados de energia cada vez mais elevados, tá? Então, algo para a gente ficar de olho, realmente chama bastante atenção, e vai manter sendo aí uns tópicos mais falados ainda para o restante deste ano, acredito eu, este mercado de energia, né? Então vamos ficar bem de olho nesses mercados, principalmente do petróleo, né, que está começando a voltar novamente. Tecnicamente, se a gente colocar um FIB lá da alta, baixa, vocês podem ver que basicamente a gente está tocando, né? Já passamos do 618, aonde parou a gente aqui mais ou menos, galera, já uma vez, né? E agora a gente vai romper essa alta, agora só tem o restante aqui perto do 786, que era lá no 121,5, né? Se esse 786 não começar a segurar em breve, né, provavelmente a gente vai ver o petróleo vindo testar essas altas novamente, e aí que começa a chamar a atenção, né? Olhando ele longo prazo, semanal, né, vocês podem ver que a gente está em preços que a gente não via desde 2008, né? Então quebrando acima do 130, vai continuar testando aqui as altas, né, que a gente teve. E como vocês podem ver, né, historicamente diz tudo aqui, né? Lembrando que, né, a última crise financeira que realmente foi uma das maiores, né? A gente viu acontecendo em 2007, 2008, e olha onde o petróleo estava, né, neste período, e olha o que aconteceu depois, né? Não estou dizendo que o petróleo vai fazer a mesma coisa que fez aqui em 2008, 2009. Acredito eu que não, para ser bem sincero com vocês, mas economicamente, mais o petróleo sobe, mais atrapalha o crescimento global, né? Então, é algo que realmente todo mundo está de olho e falando, meu, sério que isso vai começar a subir novamente, né? Não, não, né? Me dá uma paz, pelo amor de Deus, e não é algo que está acontecendo aqui, tá? Então, algo para a gente ficar bem atento aí no mercado de petróleo, bem firme com esses, né? E vamos ver realmente como a Europa vai se lidar, né? Eles querendo banir aí uma grande porcentagem das suas compras, né? Da onde elas vão tirar essa compra, então, né? Aí eles falam, né? Vários países falando que vai comprar direto da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita também tem uma conexão com a Rússia, né? Então, o que muda? Talvez no final das contas, talvez não mude nada, né? Então, algo para a gente realmente ficar atento. Enquanto a outras notícias, galera, não temos tantas notícias assim, né? Se vocês olharem aqui a página principal da Bloomberg, vocês vão ver aqui que as notícias não são lá aquelas interessantes, ou, né, a gente já conversou antes, então não vou gastar muito nosso tempo falando algo que já foi discutido, tá? Mas uma semana bem interessante enquanto aos dados, fiquem de olho nisso, tá? Já alguns mercados que eu estou de olho, né? Lembrando que essa semana, galera, eu mesmo tô nem um pouco a fim de operar, ficar abrindo novas posições essa semana, sabendo que a volatilidade deve manter baixa, tá? Mas talvez, sei lá, vai que alguma coisa acontece, né? Ou já olhando semana que vem, acho que um dos pares que começa a chamar bastante atenção para mim é esse dólar yen, né? Esse dólar yen recuperou bastante, lembrando que a gente estava olhando ele no 4 horas como uma cunha, a gente rompeu essa cunha e vocês já podem ver que a gente já teve um estouro bem legal aqui, né? De 100 pips, né? Acima da cunha após o rompimento aqui. Então chama bastante atenção, mas eu acho que um nível para a gente ficar realmente bem de olho é essa região do 128,5, tá? Para mim, eu acho que é a primeira grande parede que o dólar yen tem que ultrapassar para talvez mostrar que queremos realmente subir a níveis mais elevados, tá? Após dali é o 129. Acima do 129, galera, acredito eu que é 130, 130, 50 pode ser o próximo alvo aqui no dólar yen, tá? Então, fique de olho nisso. Olhando no diário, né, vocês podem ver que a gente basicamente quebrou abaixo daquela zona que serviu como duas grandes vezes como suporte, fechamos abaixo, mas aí os próximos dias não tivemos, não tivemos continuação abaixo da zona, mostrando que mesmo abaixo o mercado estava aceitando aqueles preços, né? Isso aqui,
quando você vê, né, uma área de suporte, uma área de resistência sendo batida, ultrapassa um pouco, mas fica gatinhando, né, normalmente, galera, isso é um sinal que ele pode sim voltar, porque não teve continuação, né? Quem vendeu aqui embaixo, olhando isso aqui, já pensou em desistir, desistiu. Provavelmente uma das razões que fez esse mercado subir novamente esse preço foi por causa disso, né? Então, algo para a gente ficar de olho agora é esperar um pouco e tudo, né? Eu tô com uma comprinha bem básica, viu, galera? Bem tranquila aqui nessa região do 127,10, mais ou menos, tá? Não é uma posição nem média, porque realmente a volatilidade, acredito eu que, sei lá, eu não acredito que o dólar yen vai para 130 durante essa semana. Eu acho. Se for, ótimo. Se não for, era mais ou menos o esperado, tá? Mas entenda a importância desses dois valores aqui em cima, 128,5 e 129, rompendo eles, provavelmente vai tirar uma boa pressão de venda que tem neste par e podemos ver ele de novo aqui perto do 130. E ali, galera, que a gente tem que começar a avaliar este par na parte fundamental, né? O banco japonês já está começando a dar alguns sinalzinhos que eles querem talvez mudar um pouco a sua visão da política monetária. Isso é uma troca, né, de tom das suas comunicações. Isso pode ser um sinal que eles querem mudar algumas coisinhas ali. Não a taxa de juros exatamente, mas a sua visão, né, enquanto ao mercado econômico, se eles querem reduzir um pouco do estímulo, coisas assim, eu acho que é bem tranquilo de imaginar, tá? Então isso pode ser algo interessante, mostrando talvez que o dólar yen não apenas tecnicamente, mas fundamentalmente também podemos estar mudando, tá? Mas não é algo que eu quero que vocês pensem isso hoje, pode demorar um tempo ainda, tá? Mas uma certa ideia para ficar de olho, tá? Outra coisa é a Libra, viu, galera? A Libra é a mesma coisa que o dólar yen fez ali, que eu acabei de mostrar para vocês, a Libra tá fazendo a mesma coisa aqui também. Tá vendo que ela tava tendo uma grande dificuldade de ultrapassar o 126. Dessa terceira vez, ó, que a gente conseguiu voltar acima do 126, já foi vendido e aí vocês podem ver o que aconteceu. E a gente está mais uma vez nessa região e vocês podem ver que não está tendo continuação, né? Não está tendo. Talvez algumas pessoas estavam olhando ele realmente também como triângulo ascendente, também rompeu o triângulo, mas também não teve continuação. Isso para mim tem que ficar um pouquinho de olho aqui, tá? Porque parece que a Libra está tendo uma grande dificuldade de manter uma tendência aqui de alta, tá? O jeito que ele subiu também não foi lá aquele tiro, né? Não foi lá aquele movimento tão claro, algo que a gente vê mais no euro. Tá vendo que o euro subiu de uma forma mais liso, né? Mais clara, mais forte. A Libra a gente já não vê esse mesmo movimento, já vê uma certa dificuldade aqui nesse movimento de alta. Então, algo para a gente ficar de olho. Vocês podem ver que nem no primeiro FIB extensão a gente conseguiu chegar. Isso para mim já também já dá uma dica, né? Que está tendo uma certa dificuldade. Lembrando também que no longo prazo, né? Aqui é o 38,2, onde a gente está mais ou menos, né? Coisinhas assim que eu acho que a gente tem que ficar bastante atento, tá? Agora, se por acaso, né? Por acaso a gente pode estar aqui apenas fazendo nada aqui, mas vai que a gente começa a quebrar novas altas, tá? Daí sim, galera, eu vou ficar de olho bem, né? Perto aqui dos 1,2700 redondo, né? O 127 redondo. E depois lá perto do 38,2 no semanal, tá? Pegando a alta aqui, ó, que fizemos em janeiro com a baixa, vocês podem ver que o 38,2 está no 27,65, tá? Então, são dois preços que eu ficaria de olho lá em cima, mas são preços, galera, que eu pessoalmente estou pensando em vender, tá? Eu acho que este par aqui, eu acho que só pode estar fazendo uma correçãozinha que era necessário, né? Olha o semanal, o quanto que a gente caiu aqui. Não é novidade a gente estar corrigindo assim, lembrando que onde a gente está parando também, galera, é exatamente uma área de suporte e resistência no semanal, tá vendo? Paramos aqui em julho do ano passado, depois foi suporte em setembro do ano, desculpa, não é ano passado não, é 2020, desculpa. Alta 2020 de julho, baixa de setembro, né, 2020 também. É uma região, galera, que é bem interessante de realmente sentir resistência e está, né? Então, algo para a gente ficar de olho aqui na Libra, é uma região bem interessante. E na Libra, galera, eu acho que, né, se não segurar aqui, pode ser que ele venha aqui de volta para essa região. Tá vendo que a gente teve uma região aqui de pivô, né, que bateu e foi e tal, que é esse 25,50, né? Próxima região ali, se não segurar 1,25 e abaixo do 1,25, galera, eu acho que é uma boa prova que realmente temos um certo topinho aqui, bem interessante,
na Libra, né? E daí, como eu disse para vocês, grande região depois vai ser 1,24 e abaixo do 1,24, galera, eu acho que a gente vai testar realmente as baixas, tá? Se for testar as baixas, eu acho que na primeira tentativa que ele tocar aqui, ele vai segurar, depois vai fazer uma correçãozinha e aí no terceiro teste vai ser provavelmente a hora que ele vai romper. E rompendo, galera, acredito eu que a gente está indo, olhando no semanal dessa forma, vocês podem ver que a gente tem um certo imã no 1,20, né? Foi as baixas aqui em 2016, 2017, baixa em 2019, no Covid, foi durante o Covid? Foi, a gente quebrou, mas vocês podem ver que quando recuperou foi a baixa, então esse 1,20 para mim vai ser chave caso a gente comece a fazer novas baixas, tá? Ali sim é interessante fazer talvez uma tentativa no lado da compra, tá? Na minha opinião, tá? Então, algo para ficar bem atento enquanto a Libra, passo a passo, mas pode ser que a gente esteja perto aqui de um topo, né? E lembrando, né, que o SI no diário, vocês podem ver que voltou para a área de 50, e as últimas vezes que ele tocou na área de 50, vocês podem ver o que a Libra fez, né? Tocou, voltou para 50, vocês podem ver que foi aqui, voltou para 50, foi aqui, e aí vocês podem ver que foi toda vez que o SI está voltando para 50, ele tem carregado a bateria para uma queda, né? Então, não duvido disso talvez está acontecendo aqui na Libra mais uma vez, tá? Um par que me chama bastante atenção, obviamente. Daí a gente pode falar talvez do dólar index. O dólar index, galera, esteve realmente em uma queda, mas vocês podem ver que a gente está começando a romper agora esse canal, certo? Esse canalzinho aqui bem interessante que a gente teve no dólar, respeitou muito bem várias vezes, né, esse canal aqui dentro do dólar, e vocês podem ver que pela primeira vez agora a gente está rompendo, e está rompendo com volatilidade, está rompendo com volume, esse rompimento aqui, tá? Isso para mim chama bastante atenção, tá? Porque se ele tivesse rompido o canal e ficado enrolando aqui, já seria completamente um cenário diferente para nós. Mas por ele ter rompendo e tá mostrando que realmente está estopando uma galera, realmente está indo com volatilidade e volume, para mim pode ser um movimento que prova que é bem verdadeiro, né? Então, não duvido do dólar agora está a caminho dessa região aqui do 102,40 e ali vai ser chave, viu, galera? Como foi suporte para a gente aqui em maio deste ano e também depois, ó, aqui alguns dias atrás, né, no dia 25 deste mês, vocês podem ver que é uma região que prova, né, como suporte e resistência, que foi bem interessante. Então, vamos ver o que acontece caso ele chegue lá. Ali pode ser que ele volte a cair novamente, obviamente, ou que realmente, se voltar acima e fechar acima, pode nos confirmar que temos uma base em jogo e talvez o dólar agora esteja iniciando um movimento de alta. Ok? Então, mais ou menos é isso que talvez esteja acontecendo aqui no dólar. Para mim, chama bastante atenção. Ver o que ele está fazendo, tá vendo? Que ele está voltando, então isso chama bastante atenção. E o legal é que ele está subindo junto com os índices caindo, né? Os índices tiveram aí o final da semana passada, um final de semana, um fechamento semanal bem positivo, né? A gente viu o SP500 aqui fechando bem positivo aqui alguns dias, mas hoje vocês podem ver que está sendo um dia negativo. E olha o interessante também, né? Que eu mostrei esse triângulo para vocês no VIX. E olha onde foi a baixa aqui, na baixa do triângulo. Então aqui é super interessante agora, galera, ver o que pode acontecer no VIX, tá? Se ele realmente segurar essa região do 2600 e querer subir, galera, provavelmente ele vai vir querer subir de volta para essa região aqui perto do 30,50 mais ou menos, né? 31, 30,50 ali pode ser um alvo bem interessante. Talvez ali ele pare e volte a cair novamente, ou dessa vez ele realmente rompe, eu não sei, mas passo a passo, tá? Mas o que também temos que entender é que ele tem que realmente continuar a segurar esse 26 aqui. 25,50, 26, tá? Se começar a fazer novas baixas, o que eu acho que talvez irá acontecer, olhando agora no diário, é que ele rompendo esse triângulo do 4 horas, no diário a gente vai estar talvez a caminho de volta aqui perto do 21, 20,80 mais ou menos, tá? E dali talvez a gente venha fazer isso aqui, tá? Então a minha pergunta é, para deixar as coisas bem simples, tá? É aqui que a gente vai parar e vai voltar para cima? Ou será que a gente vai romper? E rompendo, acredito eu, que a gente esteja realmente de volta, indo de volta ali para a região do 21 mais ou menos, tá? E ali a gente pode sentir um fundo, tá bom? Então, dois cenários aí no VIX para os índices. Eu acho que para ficar olhando no VIX agora é super importante para ter essa noção melhor sobre os índices também, tá? Mas o SP500, vamos ver onde ele parou.
Vocês podem ver que a gente quebrou acima dessa região do 40,95, né? A gente falou como seria importante essa região, realmente rompeu e paramos agora no 4.200, né? Super interessante esse nível no SP500, pelo menos no diário. Vamos ver o quanto que é isso aqui na questão de FIB, então alta, baixa. Vocês podem ver que quase tocamos nos 50%, né? E agora estamos descendo. Então, é difícil de falar, viu, galera? Se daqui agora, né? Se isso aqui só foi um movimento positivo para fazer isso aqui, aí que tá, né? Eu não sei. Eu mesmo queria e quero, tá? Está vendido nos índices, mas eu não sei se eu venderia isso aqui agora, tá? Para mim, chave mesmo, o mais legal seria de a gente fazer uma alta ainda maior, preços melhores do que tentar talvez parar aqui, tá? Pode ser que seja, mas eu ainda não estou ainda querendo entrar neste barco, tá? Então fique de olho nisso, lembrando que a gente agora vai ter suporte aqui nesse 4.100, tá? E resistência na região ali do 4.235, ok? Que é os 50%, né? Fechando acima dessa região, galera, do 4.235, aí a gente vai estar de voltando aqui para essa região do 4.300, que foi uma grande resistência para nós ali no diário, né? Como vocês podem ver. Então, pode ser que a gente toque lá novamente, tá? E enquanto a gente está falando aqui, galera, parece que tá tendo alguns movimentos bem interessantes aqui, né? O euro tá caindo agora com tudo, né? Com uma certa, um pouco mais de mais força agora, né? Olha só que interessante. Né? Vamos ver a Libra também, né? Então, realmente o dólar aqui pegando uma força hoje, né? E provavelmente, galera, eu não... Aí que tá, né? Se fosse para mim vender, é onde eu venderia? E eu venderia só aqui no 102,40. Aqui faz sentido para mim. Então, talvez, realmente, o dólar ainda tem todo esse espaço para subir, para daí, talvez, realmente voltar a cair ou subir, né? Ali vai ser o lugar da decisão, basicamente, tá? Então, mais ou menos é isso que eu ficaria de olho no dólar ali. Outros mercados, o ouro, galera, parou de fazer completamente aqui o que ele queria, tá bem parado. Aqui pode ser realmente que ele esteja em um processo de triângulo, pode ser que ele esteja formando um triângulo, alguma coisa do estilo, pode ser que seja. Então, algo para ficar de olho, tá? Aqui no ouro, lembrando que quebrando esse triângulo para baixo, né? Provavelmente ele vai vir querer testar ou 38,2 aqui perto desse 1840 ou até o 1832, tá? Que foi uma região de suporte e resistência bem legal. Então, níveis aí bem interessantes para mim no ouro aqui, mas difícil de falar o que fazer nele aqui, né? Olhando o prato fica ainda até mais simples, né? Porque a prata vocês podem ver que tivemos aqui uma dificuldade tremenda, né? De permanecer em cima do 22,00 e não conseguiu, viu, galera? Olha os fechamentos, olha as velas diárias. Eu acho que é aqui que chama realmente atenção, né? A gente até teve poucas fechamentos em cima do 22, mas próximas velas sempre foram aquelas que voltaram tudo, né? E isso realmente não é algo tão bom assim. Muita gente comprou a prata aqui achando que é um rompimento falso, tá? E agora talvez esteja já pensando aqui no que fazer, tá? Mas a prata realmente só vai começar a acelerar as coisas aqui, talvez um movimento abaixo, né, desse 21,65, voltando acima, abaixo deste nível, realmente começa a ficar mais interessante para os vendedores, né? Também temos o 38,2 exatamente ali também. Então, o fechamento abaixo deste nível talvez faça que a prata volta aqui para essa região perto do 21,00, tá? Mais ou menos é isso que eu tô achando aqui. Os commodities tiveram motivos para subir e não subiram, viu, galera? Esse que é o problema, né? A gente viu o dólar caindo, a gente teve os índices subindo, né? A gente teve aqui razões realmente bem legais para ele subir e não foi. Isso para mim é algo que realmente chama bastante atenção, tá? E deixa eu ver se tem mais algum mercado. E para finalizar, olhando o Bitcoin, o Bitcoin teve um movimento bem positivo, né, galera? E o que eu avisei para vocês aqui, ó, né? Antes mesmo da gente tentar romper esse range, né? Eu falei para vocês, ó, primeiro a gente tem que romper e fechar fora desse range. Aconteceu isso aqui no 4 horas? Não, tá? Segundo, os índices começavam a subir, tá? Entenda essa correlação que se os índices começam a subir, provavelmente o Bitcoin vai ter energia para subir junto também.
E segundo, e a terceira razão aqui é que a gente ficou enrolando demais aqui. Lembra que eu falei para vocês aqui que isso aqui era a última onda de correção? E se fosse para ele realmente descer com tudo, era para ele fazer rapidamente, tipo algo assim? E vocês podem ver que ficou enrolando demais. Ali foi um bom sinal. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu abaixei, eu tinha venda aqui ó, no 30.300 e depois vendi mais aqui nessa região do 29.300 e mudei o stop loss dos dois juntos aqui para um stop positivo dessa venda de baixo, um pouquinho abaixo, porque eu sabia que se ele fosse para romper esse range e voltasse, galera, a chance da gente fazer o que ele fez aqui realmente era grande. E para mim não surpreende ver isso aqui acontecendo, tá? Então algo assim é bem interessante para anotar. Agora, o interessante aqui é que a gente já está rompendo essa alta aqui do dia 15 de maio, né? Vocês podem ver que a gente já rompeu, já fizemos uma nova alta, inclusive. Mas também aqui é uma região de resistência, viu, galera? Vocês podem ver que estamos chegando perto da média aqui, período 200 no 4 horas, também foi resistência antes, né? Isso para mim chama bastante atenção. E agora os índices estão descendo, então agora é o contrário, né? Os índices agora estão descendo, então o que isso faz é que mantém o Bitcoin de subir tanto assim, né? Agora a pergunta é se os índices vão continuar a subir ou se já temos um certo topo. Tudo vai depender do que eles fazem ali, na minha opinião, tá? Se os índices confirmarem que temos um topo em jogo, só fez um pulo sem volume, que foi o caso, tá? Vai ser bem interessante ver o que o Bitcoin faz, tá? Porque da mesma forma que ele enganou muita gente aqui, ó, nesse rompimento de queda, pode ser que ele também esteja fazendo a mesma coisa aqui em cima agora também, tá? Mas eu não já venderia agora também, tá? Eu esperaria um pouquinho mais de confirmação do Bitcoin, tá? Ele tem que voltar abaixo, ó, começar a voltar abaixo desse 30.750, tá? 30.750 para mim já começa a dar um bom sinal que ele enganou a galera de cima agora e talvez fez um rompimento falso em cima da última alta e esteja talvez virando, tá? Mas passo a passo, não sei se é o mercado mais fácil de operar hoje ou nos próximos dias, para ser bem sincero, eu acho que até a Libra é mais fácil de operar do que esse Bitcoin, mas pode ser que a gente esteja próximo, né, de algo bem interessante aqui também, tá? Operamos bem, só não tivemos a continuação que gostaríamos, né, mas fizemos uma graninha bem bacana nele, sem dúvida, tá? E é isso então, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? Opere com cuidado. Lembrando que essa semana não vai ter volatilidade. Não quer dizer que você tem que aumentar o tamanho das suas posições. Tem que entender que não é os melhores dias para operar, tá? Então, se for operar, opere menor. Lembrando que realmente a semana mesmo bacana vai ser semana que vem, provavelmente, tá? Lembrando que quinta e sexta será feriado aqui no Reino Unido, tá? Por isso a gente também não vai ter o café, tá bom? Eu vou ver se eu faço um café na sexta, só para fechar realmente a semana, mas não espere muita coisa do mercado essa semana, tá, galera? Nos dados, eu acho que a gente vai ter realmente algumas movimentações interessantes, mas vai ser coisas rápidas, não vai ser movimentos assim de realmente deixar todo mundo surpreso, tá? Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer, tá bom? É isso então, tenham um ótimo dia, galera. Vejo vocês então amanhã novamente com mais um Café com Forex, tá? Não se esqueça de se juntar no nosso grupo do WhatsApp, o link tá na descrição. Também tem o link da Axie, tá? Uma corretora aí que você pode operar todos esses mercados que a gente viu hoje e muito mais, tá? Inclusive pode fazer o depósito via Pix, tá? Então, quem está no Brasil aí é uma ótima opção, sem contar também com atendimento em português que ajuda bastante, tá, galera? Então é isso, ótimo dia, se cuidem, tchau, tchau.